Olá, pessoas! Trazendo aqui para vocês então o último conto do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eita, esse livro aqui, o último conto que tá nele não é do último capítulo exatamente assim, mas é o conto aí da Donzela Sem Mãos. E o conto começa assim: tinha lá um moleiro. E ele tava bem cansado de estar ali trabalhando, né? Buscando fazer as coisas dele sem ter muitas condições, sem ter muito dinheiro. E daí então ele tava ali na floresta cortando lenha, até que apareceu um velho que disse para ele que ele não precisava fazer mais nada disso, não precisava mais ficar aí se esforçando, trabalhando, porque ele poderia dar várias riquezas para ele. Tudo que ele tinha que fazer era dar para ele, daqui a 3 anos, o que estava hoje e agora ali atrás do moinho dele. E esse moeiro pensou, moleiro, pensou que lembrou, né, que atrás do moinho tinha apenas uma macieira. Então não tinha problema algum, ele poderia plantar outra macieira e crescer ali. Então ele concordou com esse velho. E aí na casa dele começou a aparecer vários tesouros assim do nada, começou a surgir. E a esposa dele então, que estava ali na casa, saiu para a floresta para ir de encontro dele. E o moleiro então estava voltando para casa depois de conversar com esse velho, com essa promessa de que ele voltaria daqui a 3 anos para buscar o que é dele. E ele foi embora assim feliz, já esperando que aparecesse aí os tesouros, e encontrou com a mulher ali no meio do caminho. E ela disse para ele: "Nossa, tá aparecendo vários tesouros, várias coisas preciosas lá em casa. O que é isso? O que tá acontecendo?" E aí ele contou o acordo que ele fez. E a esposa ficou desesperada, ficou muito assustada, porque ela sabia que esse velho era na verdade o diabo. E o que estava atrás do moinho dele naquele momento era a filha deles. Então eles teriam que dar a filha deles pro diabo, por conta desse acordo que o pai fez. Eles ficaram assim desesperados, com muito medo, mas não contaram nada para a filha. Deixaram ali ela sem saber. E aí depois de 3 anos, eles arrumaram a filha, deixaram ela toda bonitinha, ela tomou banho, tudo. E daí contaram para ela, né, que ia vir um senhor ali buscar ela por conta desse acordo que tinham feito. E aí ela então esperou o diabo vir buscar ela. Toda arrumadinha, limpinha, de banho tomado, ela fez um círculo de giz no chão e esperou que ele viesse. E quando ele veio, para surpresa ali de todo mundo, assim, ele não conseguiu tocar nela. Algo repeliu ele. E daí então ele ordenou que ela ficasse várias semanas sem tomar banho, que ela ficasse realmente suja, para que ele pudesse então poder tocar nela e levá-la embora. Semanas se passaram então e a moça não tomou nenhum banho, não se limpou e ficou realmente parecendo um animal, toda suja, o cabelo bagunçado, uma imundície só. Mas quando aí o diabo veio então de novo buscar ela, ela estava chorando tanto, que as mãos dela ficaram limpas, as lágrimas dela limparam as mãos e ele de novo não conseguiu tocá-la. Ele então ficou bravo e falou para os pais cortarem as mãos dela para ele então conseguir levar ela embora. Os pais estavam tão apavorados que eles realmente fizeram isso e ela ficou sem mãos. Tempo passou, ele voltou de novo ali para buscar e ela só com os cotoquinhos ali das mãos, ainda assim chorando, ela acabou limpando assim esses cotocos, ela ficou um pouquinho limpa de novo e ele não conseguiu pegar ela, ele foi repelido, jogado para longe.
E ele amaldiçoou, xingou, jogou várias maldições ali. E por isso ele acabou perdendo aí o direito, então, à moça. E ele foi embora muito bravo, muito nervoso. Os pais, então, quiseram colocar ela num castelo, usar daquelas riquezas para proteger ela, colocar num castelo e tudo. Mas a moça não quis. Ela quis sair de casa, andar por aí, mendigar e viver da boa vontade dos outros. Ela então foi andando sozinha, sem as mãos, só com os cotoquinhos ali. Por muito tempo na floresta aí, ela ficou bem suja, ficou com o cabelo todo bagunçado, parecendo um animal, assim, um ser bem diferente, quase não humano. E aí ela chegou num pomar real, um pomar ali cheio de peras. E ela acabou ali no meio da noite andando ali pelo pomar. Ela sabia que provavelmente era tudo bem contadinho, bem organizadinho ali, que se ela comesse alguma pera, eles iam dar falta, mas ela estava morrendo de fome. Então, até mesmo o galho da árvore acabou assim abaixando, se inclinando para ela, e ela conseguiu ainda com a boca ali comer um pouco. E o jardineiro que estava ali, ele viu toda essa cena acontecer e ele ficou assustado, ficou pasmo com tudo isso acontecendo. E aí no dia seguinte ele contou para o rei, e na noite seguinte o rei foi lá com um jardineiro e um mago para ver o que estava acontecendo. Como assim, né? Pareceu uma moça do nada e o galho até se inclinou ali para deixar ela comer. E ele viu essa cena se repetindo e ele ficou assustado, ao mesmo tempo um pouco encantado, e ele pediu para o mago, que conseguia falar com espíritos, com seres que não eram desse mundo, dessa realidade, para ir lá falar, perguntar para ela se ela era daqui mesmo, se ela não era um espírito, alguma coisa assim. E ela disse que ela já foi desse mundo, mas agora ela estava ali no momento ali que ela não sabia mais bem o que era, mas que ela era assim humana. Então o rei acolheu ela e disse que iria cuidar dela. Ele mandou fazer mãos de prata que se encaixassem nos cotoquinhos ali, e ela passou então a ter mãos de prata. Foi assim que eles se casaram. Ela se tornou a rainha, só que depois de um tempo o rei precisou ir para uma guerra. E aí ela já estava grávida e ela ficou ali com a mãe do rei. Essa velha mãe, ela ficou ali cuidando dela até que o filho nasceu. E então ela mandou um mensageiro para o rei. Só que esse mensageiro, ele acabou parando ali na beira do rio para descansar. E então veio o diabo e trocou a mensagem de nascimento de um filho saudável e normal. Ele disse que tinha nascido ali uma criança metade cachorro. E aí o rei ficou horrorizado com essa notícia, se assustou, mas mesmo assim ele aceitou essa criança e ele mandou uma mensagem de volta pedindo que a mãe, aquela velha mãe, cuidasse dos dois e protegesse eles. Mas, de novo, o mensageiro dormiu ali na beira do rio, ele se cansou e o diabo veio e trocou as mensagens e colocou uma mensagem ali pedindo que matassem essa criança e a rainha por esse acontecimento, essa coisa horrível ali. E a velha mãe, ficou horrorizada, assustada com isso e mandou mais várias outras mensagens, e o rei também mandou várias outras mensagens que eram sempre positivas, legais, buscando proteger um outro mesmo, mas os mensageiros sempre dormiam ali no meio do caminho e o diabo vinha e trocava as mensagens. Por fim, a última mensagem que a velha mãe recebeu foi de que ela deveria matar a rainha e a criança e deixar uma prova, tirar provas, arrancar a língua e os olhos dela, da rainha,
e guardar ali para que quando ele voltasse ele tivesse essa prova. A rainha então, a velha mãe mandou matar uma corça e arrancar daí a língua e os olhos para fingir que eram da rainha e da criança, e mandou que a rainha e a criança fugissem então dali para se proteger. E enquanto isso ela ficou ali esperando que o rei voltasse. A rainha com a criança, a donzela ali sem mãos, eles caminharam ali, ela foi com essa criança caminhando pela floresta até que ela achou uma floresta bem selvagem, bem afastada assim. E ali nessa floresta ela encontrou um espírito branco. Esse espírito levou ela até uma estalagem onde tinham pessoas ali muito boas, muito generosas, que acolheram ela. E aí, com o tempo, as mãos dela voltaram a crescer. Ela deixou de ser ali essa donzela, essa moça sem mãos, essa rainha sem mãos, ela passou a ter mãos de novo. E ela ficou nessa estalagem por 7 anos. O rei, depois, ele voltou da guerra e ele ficou horrorizado ao chegar em casa e ver ele e ser apresentado com aquela língua e olhos dizendo que era uma rainha e que isso tinha sido uma ordem dele. A velha mãe, então, percebendo que houve ali alguma confusão, alguma coisa não estava certa, ela então contou a verdade para o rei, que ela tinha mandado os dois fugirem e se esconderem, e ele então fez uma promessa de que ele não comeria e beberia até que ele encontrasse os dois. E ele saiu por aí realmente cumprindo essa promessa, até que após 7 anos ele encontrou aquela floresta, ele encontrou o espírito branco que levou ele até a estalagem. Após encontrar então esse espírito branco no meio do caminho, ele acabou desmaiando e depois acordou já na estalagem ali, com a rainha ali do lado, dizendo que era ela, e tinha uma criança ali falando que era o filho dele e tudo, mas ele não quis acreditar no primeiro momento porque ela tinha mãos, e antes a esposa dele não tinha mãos. Mas ela explicou que depois de tanta aflição e sofrimento, as mãos dela veio a crescer de novo. Depois que ela ficou ali, que ela ficou protegida, as mãos cresceram e ela se fortaleceu. E depois que eles se reencontraram, eles voltaram pro reino, houve muita festa. As pessoas ficaram muito felizes, casaram de novo e depois tiveram muitos filhos. E essa história foi passada para os outros e para os filhos também. Então, eu tive um pequeno problema aí com o suporte do celular, então eu parei o vídeo ali no meio e agora tô voltando. Por isso a roupa é diferente, assim, um momento diferente, porque eu tive que gravar no outro dia. Continuando então a história aí da donzela sem mãos. É uma história sobre a iniciação e desenvolvimento feminino mesmo, da mulher, da psique da mulher, o que acontece com a mulher, esse desenvolvimento dela. A gente tem ali no começo em que o pai tá ali um pouco inocentemente, acaba dando a filha ali pro diabo, né? E o que é isso? O pai ali era a consciência da menina naquele momento, e que toda mulher, em certo momento da vida, ela ainda tá assim, tanto inocentezinha, sem perceber a maldade no mundo, sem perceber essas coisas. Então ela pode acabar fazendo um contrato ali inocente, um contrato inconsciente do que realmente é aquilo que ela estava fazendo. Isso acontece, por exemplo, com a primeira desilusão. Ela confiou ali no cara, nesse parceiro, nessa parceira, e de repente percebeu que não era assim tão legal, que ela acabou até se doando demais, não sei, foi inocente de uma certa forma, de falta de experiência mesmo. Então a gente tem ali no começo que o pai faz esse acordo
com o diabo, que é essa força de negatividade, essa força contrária ao desenvolvimento da vida. Então ali o que ele quer? O que essa força quer, assim como o Barba Azul, o predador da mente, ele quer parar o desenvolvimento, o crescimento, ele quer realmente roubar, possuir ali essa moça, essa jovem em crescimento, para que ela de repente se torne um tanto ali azeda, crítica demais, dominada aí por um masculino nela negativo, e que não ajuda ela a ir para frente, ela se desenvolver e se tornar mais consciente de si mesma e do mundo à sua volta. Então acontece isso e a moça fica realmente sem saber, ela fica inconsciente desse contrato até que finalmente ele aparece ali e as coisas ficam escancaradas de que ela foi doada, entregue, foi feito esse combinado ali com o pai. Então é aquele momento em que ela percebe, que a moça acorda assim pra vida, vê que tem maldade no mundo, que de repente tem gente que pode sim querer fazer um mal, pessoas mau caráter, que ela sente também que tem uma força assim dentro dela, uma força que fica jogando para baixo, que fica falando mal dela mesma para ela, como uma vozinha ali na cabeça que sempre vem falar, minar a vontade de vida, aquele ânimo, aquele coisa, aquela energia que dá na gente assim para querer viver e fazer coisas. E aí então o que ela faz? Ela chora nas mãos, ela acaba se limpando ali. E o chorar é bom. Chorar é bom. Às vezes a gente fala assim que não vamos chorar, vamos seguir para frente, engole o choro, tem que fazer a coisa, que chorar não vai resolver. Chorar ajuda muito, muito. Chorar é se conectar com as suas emoções, com o que está acontecendo ali agora, com os seus sentimentos e deixar isso acontecer, viver isso. Não é engolir o choro assim, fingir que não existe essa parte em você, que você não está sentindo isso. Porque fingir que não está sentindo não vai fazer com que isso não exista. Não vai fazer com que a vontade de chorar simplesmente vá embora. E às vezes a gente precisa mesmo disso. É aquilo que a gente tá com vontade ali de fazer naquele momento. Não vai resolver, beleza? Não vai resolver. Mas vai te ajudar a aliviar. A sair um pouco dessa tensão, dessa coisa ali que tá ali dentro como um turbilhão às vezes. E precisa sair. Então chorar é bom. Chore. Se você sente que você tá precisando chorar, chore. Isso faz parte também. E depois você pode fazer algo. No caso ali, ela se conectou, né, com as emoções. Ela percebeu o que ela estava sentindo. Ela se permitiu. Ela não se podou dessa forma. E também foi feito ali um sacrifício que foi necessário até para acordar mais ainda, sacudir ainda mais ela, né, que foi precisar cortar as mãos. As mãos são aquilo que pega, né, aquilo que a gente pega e segura. Então às vezes o que é preciso mesmo deixar essa inocência, essa fantasia até de ser uma princesinha, de que o mundo é uma coisa assim realmente muito boa, muito legal, de que todas as pessoas vão ser boas como seus pais foram de repente, ou que as pessoas de repente têm que te agradar, ou que você tem que agradar essas pessoas também. Essa forma um pouco simplista, inocente, ainda ingênua de ver o mundo, que é algo que você precisa se desapegar, deixar essas partes de você para trás, para você poder evoluir, crescer, desenvolver. Né? A gente precisa se desapegar do passado, de algumas coisas que a gente era, para poder vir coisa nova, para a gente poder se transformar, mudar e ser alguém diferente um pouco, ser mais você também, se desapegar também daquilo que as outras pessoas falam para você ser, que os outros querem que você seja, que o mundo diz ali, principalmente para as mulheres, que elas têm que ser isso ou aquilo, não pode fazer tal coisa.
e só simplesmente começar a ser você mesmo, traçar seu próprio caminho, assim como ela faz. Ela sai de casa, ela não aceita ali, fica trancada num castelo, fica super protegida. Ela fala, não, eu vou seguir o meu caminho, e mesmo sem mãos, sem essa sensibilidade também que tem nas mãos, mas ela ali não perdeu, ela manteve ali até o choro dela, tem isso de fez ali um sacrifício, mas não se tornou aquela coisa dura, seca, sem sentimentos, ela ainda estava conectada com aquilo. E aí ela foi seguir o caminho dela até que ela chega num pomar. Ela vai andando pela floresta, tá ali num limbo. A gente fica meio que num limbo, uma coisa meio perdida, sem saber bem pra onde ir. Quando a gente tá se encontrando, às vezes o caos, um pouquinho ali de perdido, ali, andar um pouquinho no escuro, é bom. Assim como a Vassalissa também fez, né? Ela andou pela floresta ali até ela encontrar aquele fogo que ela precisava na casa da Baba Yaga. E aí, andar ali um pouco ali perdida, você no fim acaba encontrando alguma coisa. O importante é essa caminhada. E ela encontra ali então um pomar ali do rei, tem esse encontro com os diferentes, com o oposto, assim, né? Ela feminino, o rei masculino, e também há esse casamento entre os dois. E é muito próspero, dá muito certo, e é necessário também que a mulher se encontre com esse masculino, com o masculino existente nela, com o masculino existente no mundo ali, com esses opostos que existem na gente, nas pessoas, no mundo, em tudo, para poder se desenvolver, encontrar coisas diferentes, sair da sua zona de conforto e aprender e se desenvolver e tomar consciência de coisas diferentes, entender que nem tudo é preto ou branco, que tem essas variantes, que tem várias coisas diferentes no mundo. Isso é muito legal também de fazer. Só que aí aparece de novo o tal do diabo, o tal dessa força que quer travar esse desenvolvimento, que quer que tudo se mantenha igual, que quer que você se mantenha nessa zona de conforto, que, como eu já disse aqui, né, às vezes essa zona de conforto é bem desconfortável, mas a gente ainda fica ali porque é o que a gente conhece. E vem essa força, esse predador da mente de novo, esse barba azul, esse diabo, essa coisa que quer travar tudo, que quer deixar tudo parado, que quer te roubar ali a sua vida, você caminhar a sua própria vida. E ele causa toda essa confusão, faz toda aquela bagunça. E aí, então, por fim, ela acaba fugindo para a floresta com o filho dela. O filho, essa ideia nova, é o novo que tá surgindo, é a coisa nova que tá vindo. E às vezes a mulher precisa parar um pouco ali, o que ela tá fazendo. Né? Ela saiu, ela conheceu o mundo, ela foi para fora, viu várias coisas, conheceu o masculino, conheceu outros opostos aí. E chega um momento que você tem que parar, respirar, calma, deixa eu voltar para mim, deixa eu lembrar quem eu sou, quem eu era, quem eu fui, a minha caminhada. Ela continuava ainda sem mãos, ela ainda continuava ferida. Então ela precisou voltar ali pro lugar de origem, assim, onde mais ou menos tudo começou, na floresta, nessas coisas assim. E voltar a se reconectar consigo mesmo, curar essa ferida, cuidar dessa ferida, cuidar dessa nova ideia, desse novo que estava vindo, que é o filho. Enquanto ela ficou lá na floresta, as mãos cresceram de novo e o filho também cresceu. Até que depois ela pôde retornar, pôde voltar a esse encontro com o rei lá e tudo foi de novo muito belo e muito feliz, porque era uma união muito legal, muito respeitadora ali entre os dois e que trazia crescimento, que trazia desenvolvimento para os dois, era harmoniosa. E bom, e é isso. Esse é o vídeo, então, o último vídeo sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos, com esse último conto aí da Donzela Sem Mãos.
Espero que vocês tenham gostado. Vai ficar tudo numa playlist bonitinha, certinha aqui no meu canal. Se você gostou, compartilha aí para outras mulheres verem esse vídeo, verem essa playlist, conhecer o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E leiam um livro. O livro tem muito mais coisas, muito mais legal. O que eu trouxe aqui foi assim um resumo mesmo, um apanhado aí dos contos que tem no livro, mas tem muito mais coisas ali escrita e é muito bom, é muito bom. Eu recomendo toda mulher assistir e, aliás, se você for homem também, pode assistir para você conhecer um pouco mais sobre o feminino, esse feminino que também existe em você. Bom, deixa um like aí, se inscreva no canal e é isso, até mais, tchau, tchau.